Então, assim, eu tenho muita gratidão ao Padre Haroldo, que é o autor dessa obra. Gratidão à Beatriz, que fundou esse grupo, e fora esse, ela fundou outros grupos de amor exigente. Todos os voluntários que estiveram assim, ó, vindo, e eu pude chegar aqui e ser acolhida por ele, como todos vocês aqui. Ok? Gratidão. Agora eu vou chamar o Miguel Tortorelli, que é o nosso vice-presidente da FEAI. Por favor, Miguel. Olha só, que gentileza, grata, Miguel. Então, Miguel, você vai sentar um pouquinho aqui na frente, eu vou fazer igual na TV, viu? Hoje você é apresentador. Miguel não está, cara, não está, é surpresa. Vou fazer igual na TV, você vai falar um pouquinho como que é a história do Miguel, como foi que o Miguel chegou na vida da gente. E a Cláudia também. Cláudia, vem cá. Cláudia, você pode vir para cá, por favor? Olha a Cláudia de novo. A Cláudia voluntária. A Cláudia apresentadora, a gente sabe que é fantástica, como diz a Dona Maria, é extraordinária. Mas a Cláudia voluntária, a gente quer ouvir. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu pedi permissão para que a Cláudia trouxesse, eu pedi para o Luiz Fernando, né, que é o nosso presidente, que ela trouxesse para nós o livro dela. A gente tem o livro da Cláudia que está aqui para vender na nossa livraria, só tem 2. Eu falei assim, Luiz, eu posso? Ele falou, pode. Então está aqui o livro. Se vocês quiserem, depois aproveita e compra. Aproveita que ela está aí. E ela vai autografar, entendeu? Aproveita o dia de hoje. É festa, tá bom? Bom, vamos lá. Toma a sua parte. Bebê, começa? Não sei se você pode. Não, beleza. Os mais jovens, os jovens há mais tempo começam. Eu sou dessa, Miguel, boa noite. Antes de qualquer coisa, mas Miguel pode começar. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu sou do grupo Santana, do Zona Norte, que começou com 3 pessoas que frequentavam aqui. Começaram aqui no São Luís. E daqui, que conversaram com ela, nós precisamos ampliar o número de grupos, e elas levaram esse grupo para a Zona Norte. E com isso daí nós conseguimos chegar a 9 grupos na nossa região lá de Santana. E é um dos grupos mais antigos daquela região. E com certeza dos grupos de sobriedade é o mais antigo aqui da capital. Nós começamos de sobriedade e nós precisamos ampliar mais o número de grupos de sobriedade. Porque, como a gente vê, a grande maioria vem por causa do seu ente querido, são seus filhos, seu marido. A grande maioria vem por causa do marido. É muito raro quando a mulher é dependente química, o marido vem atrás. E lá no nosso grupo, nós temos um grupo de cônjuge e apenas um homem naquela grupo. A grande maioria são as mulheres. Elas lutam até o fim. Elas vão atrás, elas vão realmente fazer o que precisam para recuperar o seu ente querido e recuperar a sua família. E com certeza o Senhor, o amor desse jeito funciona e dá certo. É isso, Senhor? Dá muito certo. Tanta história bonita que a gente já viu, né? Já viu. A nossa história é igual. A história que nós entramos no amor exigente há 25 anos atrás. E os 3 primeiros meses que nós ficamos na reunião, a minha esposa chorou
os 3 meses direto, todas as manhãs, ela não conseguia praticar o seu choro. Ela chorou todos esses 3 meses. E aí depois ela começou a falar e também chorar. Mas é assim que nós conseguimos recuperar a nossa vida. A nossa história também é cristã, mas nós não paramos de frequentar a vida. Nós estamos há 25 anos no grupo Permanente de esposa. E a nossa filha completou agora em agosto 9 anos. Mas nós continuamos frequentando, porque isso é para nós. É isso que nós temos que ver. O grupo é para cada um de nós. Isso sim. E nós entendemos. E nós frequentamos já por nossa causa. E a nossa filha teve 14 internações, 4 delas involuntárias. E foi morar nas duas. Então, minha filha morou 7 meses nas duas. Era me ligada praticamente todos os dias. Mas já estava no crack, estava em absolutamente tudo que vocês imaginam. Um dia ela me ligou e disse: pai, eu estou grávida, o que eu faço? Isso daí é um problema seu, você tem que definir o que você quer fazer na sua vida. Então, eu tirando o problema seu. Até que um dia ela me ligou de novo: pai, olha, você tem que ter a criança. Assuma aquilo que você fez. E aí foi passando até que um dia ela me ligou e falou: pai, sai todo mundo de casa, que ela falou que vendeu uma casa, uma terminologia de dizer que ela não entregue para o pessoal fazer um assalto na nossa casa. E ela ficou ligando a madrugada inteira. Quando umas 6 horas da manhã chamou o filho, e isso foi há 13 anos atrás. Naquela época saía na mina, da onde ela estava vendendo orégano, e nós fomos lá na igreja da Grécia, conseguimos identificar onde é que era, e nós chegamos. E aí ficamos procurando, né, uma moça, perguntei dela, a minha filha, eu conheço a minha amiga, tal. Um pouco de fundo, nós fomos lá, o que vocês querem? Ela falou: não, eu disse: tudo bem, vamos esperar. E aí ele falou: vamos lá, eu fui lá, ele abriu a porta, e deram onde o pessoal usava drogas. E nós fomos lá, entendi, tudo bem, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui esperando. Tudo bem. Aí passou 1h30, 2 horas. Aí ele me fala: vem cá, pai. Fui para sua casa, disse para ela, onde é que pode? Eu fui lá, ela não queria de jeito nenhum. Aí eu liguei uma unidade, o pessoal foi lá buscar uma resgate, levaram. Aí foi esse, inclusive ele é uma exigente, e a comunidade é longe de São Paulo, quase 500 quilômetros. Aí ele levou para o hospital e teve um acompanhamento fantástico. Vocês terem uma ideia, a criança estava com 700 quilos.
uns 7 meses de gravidez. Ela estava uma reta. Ela fez realmente um trabalho fantástico. Depois de 2 meses na naquela ele está uma graça. Aí ela ficou lá, ficou ajudando nessa comunidade e voltou para casa. Mas não passou um ano, voltou às drogas, e parava, voltava. Foi internada novamente. E aí, quando saiu, eu tinha encontrado um pastor da minha igreja, mas eu encontrei profissionalmente. Nós fomos conversar sobre trabalho, e aí ele falou: pô, tem uma igreja que presta uma caridade, sou pastor, eu falei: tudo bem. Eu estou esperando a minha filha dela sair e tal, mas não falei da onde. E nós vamos lá. E aí nós fomos. Quando ela saiu, e ele chamou um, chamou outro, falando, chamou ela, falou um monte de coisa para ela. Quando eu tocou o outro, eu falei: vamos lá conversar com ele. Ele falou: não, vamos embora. Vamos embora. No domingo seguinte, ela falou: nunca mais eu vou lá. Você contou a minha vida para ele. Eu falei: não falei nada para ele da sua vida. Não falei o que você faz, você não faz. Mas se muito ela foi. Aí ele ligou aqui, chamou ela novamente e falou um monte de coisas para ela. Na hora de ir embora, foi embora, falando uma despedida. E nós fomos. Ela chorando. Nós fomos embora com o pai. Ele falou coisas hoje que nem você, nem a mãe sabe. Isso é coisa de Deus. Deus agiu com certeza absoluta. Então, o que a gente quer mostrar para vocês que o amor existe é para cada um de nós. Nós é que precisamos estar bem. E hoje ela fez 9 anos de nascimento, e as coisas realmente são assim. A gente vê sempre por causa dos nossos entes queridos. Mas depois a gente entende e aprende que isso é para nós. Quem tem que ficar bem somos nós. E hoje, com graças a Deus, a gente continua frequentando a memória de gente. Nós continuamos levando essa mensagem, dizendo que a magia funciona e dá certo. Não é verdade? Claro que sim. Vocês estão me ouvindo, não, né? Sim. Então? Sim. Acho que eu já liguei. Salva de palmas aí pro Miguel. Eu vou ficar em pé só por um motivo, tá? Minha perna é curtinha, ela fica balançando. Eu tô sentada aqui, aí eu tô me sentindo meio aquela criança assim, não tem apoio. Só por isso. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo carinho de todos vocês que assistem ao Vida Melhor. Eu realmente entro no lar com muita alegria, com muita gratidão a Deus. E a história do Miguel, ela só confirma algo que eu tenho no meu coração e sempre acreditei. Eu fui criada numa base religiosa. Não gosto de falar de religião porque para mim encontro com Deus é muito pessoal, mas eu fui desde criança ensinada a ler a Bíblia, a orar, a buscar a Deus. E eu ouvi uma frase na minha adolescência que eu guardei para mim, que não existe coincidência, existe jesuicidência. E essa frase para mim, ela é uma verdade todos os dias. Eu acabei de falar e eu me arrepiei. Ouvindo a história do Miguel, a gente mais uma vez constata que não tem coincidência, tem
Deuscidência, né? Porque assim, a gente é pluralista e todos, independente da fé, da religião, e eu não vou falar de deuscidência porque tem judeus, né? Tem os muçulmanos, todos eles são muito bem-vindos ao nosso grupo Amor Exigente. E por acreditar que não existe coincidência e só Deuscidência, eu pensei, por que é que eu fui conhecer justo o Padre Haroldo, a Dona Mara, o Miguel Tortorelli, e que de repente eles estão aqui na Rede Vida e toda hora eu os encontro, e alguém me perguntou que tal colocar o Amor Exigente dentro do Vida Melhor. Não era por acaso. Deus queria falar alguma coisa para mim. E eu sou obediente em relação a isso, porque o amor de Deus, ele me surpreende sempre. Eu fazia um programa de televisão, muitos devem lembrar, os mais velhos, que era o Shop Tour, né? Eu andava de loja em loja, andava o dia inteiro em São Paulo. E quando o programa estava acabando, eu sempre tive muita responsabilidade financeira em relação à minha casa e à minha família. Eu fiquei apavorada e pensei, não posso ficar sem emprego. E de repente Deus abriu a porta da Rede Vida para mim, que a primeira instância foi uma grande surpresa e talvez até assim uma dúvida, será que é esse lugar mesmo? Nem é tão bonito, nem é tão sofisticado, eu queria uma coisa a mais. E Deus falava, é aqui, é aqui, é aqui. E eu com alguns preconceitos religiosos, inclusive pensava, mas é aqui? É aqui. Eu falei, tá bom, então eu vou obedecer. E ali eu descobri que os sonhos de Deus são infinitamente maiores que os meus. Ele me presenteou com a Rede Vida, ele me presenteou com Vida Melhor, e logo na sequência ele me presenteou com o Amor Exigente, que está no programa desde 2012. E me ensinando, me ensinando, me ensinando. Eu ouvia, ficava mexida, porque eu pensava assim, isso tem a ver comigo, não é à toa que eles estão aqui toda semana. Eu tinha na época a minha filha ainda pré-adolescente, com 11 anos, o Gabriel já tinha 18, o Ricardo falava para mim, você não sabe falar não, tudo para sua Barbiezinha, ela pode tudo. E a Carolina, ela é espiritada, cheia de si, né, ela é daquelas, que já sabe o que quer, desde muito pequenininha. Hoje, graças a Deus, ela já está até casada, e está morando longe, está na Itália, mas está bem, graças a Deus. Mas naquela época era uma grande preocupação. E o Gabriel, na adolescência. E o Amor Exigente toda segunda-feira ali, querendo me mostrar alguma coisa. Até que um dia eu entendi que o Amor Exigente era para mim mesma. Eu não tinha problema com os meus filhos, graças a Deus não passei pela dor da dependência química. Mas sinto essa dor, na dor de cada um que eu conheço, cada um que eu encontro, a cada esquina que eu direciono meu olhar, porque infelizmente a nossa sociedade toda está sofrendo dessa pandemia, que é a dependência química, né? Mas eu tinha um problema, eu tinha uma dificuldade enorme de dizer não. E pela minha dificuldade de dizer não, eu vivia sobrecarregada, eu não conseguia valorizar as pessoas que estavam ao meu lado, porque eu me dava tanto, eu me doava tanto, eu fazia além do que eu deveria e podia, que eu não conseguia valorizar ninguém, e quem estava do meu lado não se sentia bem, pelo contrário, se sentia diminuído. E aí eu fui a uma reunião do Amor Exigente, uma primeira reunião do grupo do Miguel, lá no Brooklyn, e aí foi quando eu ouvi uma frase que me marcou, que é... Resumindo, vou falar com as minhas palavras, quando a gente faz pelo outro o que o outro é capaz de fazer, a gente não faz bem para o outro, a gente faz mal para o outro. Né? É o amor sem exigência, humilha. E aí eu entendi que tudo que eu estava fazendo, para quem eu amava tanto, o meu marido, meu filho, a minha filha, fazendo em excesso coisas que eles poderiam fazer, inclusive lidar com o meu não posso hoje, não tenho agora, estava sendo em vão, estava fazendo com que eles se sentissem muito pequenininhos, muito incapazes. E aí eu decidi pedir para o Luiz Fernando, vi a necessidade no bairro em que eu moro ali perto do Colégio Santo Américo, bem pertinho. Aquela região do Morumbi é uma região que tem muitos jovens, muitos adolescentes, e eu digo assim, em todos os lugares, em todas as camadas da sociedade. O Morumbi, ele vai daqui a ali, né?
É impressionante. A gente tem apartamento triplex com piscina e tem a comunidade onde moram muitas famílias num cômodo apertadinho e sem praticamente nenhum recurso. E todos ali sofrem da mesma dor, que é a dependência química, muito frequentemente. E o Luiz Fernando falou, vamos montar? Vamos, você topa? Topo. E aí a gente fundou o grupo Amor Exigente, lá dentro da igreja do Colégio Santo Américo, que funciona toda terça-feira, um grupo lindo, a Eva participou algumas vezes, e um grupo onde mostrou que realmente o que eu tinha visto, com os olhos do meu coração, que era essa dor daquela turma de lá, que mora ali no Morumbi, era genuína, né, e que precisava de cuidado. A gente tem visto muita coisa linda acontecendo, mais coisas vão acontecer, mas não é sempre a história de sucesso que a gente que está de fora imagina. Ah, o filho saiu das drogas. Ah, ela está limpa. Não, é cada um dando conta de si. É pai e mãe sendo restaurado, é conseguindo dar conta da sua própria vida. Em 2017 eu tive um problema de saúde bem grave, eu quase morri mesmo. Não foi um problema de saúde, foi um erro médico. Eu me consultava com um dos médicos que inclusive ia muito ao programa, depois disso ele não foi mais. Não que eu guarde mágoa, está tudo bem, está perdoado, mas perdoar não é ter Alzheimer, né? A gente não pode esquecer disso. Então assim, a gente perdoa, não carrega mochila, não tem mágoa de ninguém mais. Não, de novo aqui não pode ficar lá. Porque esse médico, por displicência, talvez, desatenção, ele prescreveu um medicamento para mim numa dosagem 1000 vezes maior do que a normal. Eu tomo um hormônio tiroidiano, que eu tenho hipotiroidismo, então eu tomo um hormônio que é o Cintrode, Purano, o Tiroxi, enfim, e poderia, na visão dele, tomar também um outro que chama T3, que é a triidotironina, só que é manipulado em microgramas, ele manipulou em miligramas. Com isso eu entrei no ar e pum, praticamente morri mesmo. Cheguei direto no hospital já infartada, tive um monte de crise epilética, não conhecia a minha família, fiquei amarrada ali muito tempo, mas eu tive algo que eu raramente falo, porque nem todo mundo consegue entender o que eu senti naquela experiência de quase morte. Mas eu me vi morta e me vi tendo a chance de saber o que é isso e o que é que acontece quando a gente passa por isso. E eu me lembro muito da sensação de Deus me perguntar assim, o que é que você fez por você? E na hora eu pensava, eu ajudei em casa o tempo todo, tudo que eu pude, eu fiz tudo que eu pude pelo Gabriel, eu fiz tudo que eu pude pela Carol, eu faço tudo que eu posso pelo Ricardo. E de novo Deus falava para você, o que é que você fez? Por que é que você não viveu a plenitude da vida que eu te dei? Eu não dei para o seu marido a sua vida. Eu não dei para os seus filhos a sua vida. Eu dei para você a sua vida. O que é que você fez com a sua vida? E eu percebi ali que eu não era completamente, não é feliz, mas assim, que eu não estava completamente desfrutando desse presente que Deus me deu. Porque eu estava tão preocupada em cuidar da vida do Ricardo, do Gabriel, da Carolina, dos meus pais, dos meus telespectadores, do meu chefe, que eu não estava preocupada em cuidar da minha própria vida. E mais uma vez eu tive a certeza de que o amor exigente era para mim. E o que eu queria falar para vocês hoje, que às vezes é difícil da gente entender que o amor exigente é para a gente, quando a gente está no meio de um furacão, no meio de uma dor. E a dor da dependência química de um filho, de um marido, de um sobrinho, de um neto, é uma dor terrível. É uma dor que faz com que a gente perca a vontade de viver, de comer, de se vestir, de dormir. Mas a pergunta que a gente vai ter que responder é essa. O que é que você fez com a sua vida? Porque o meu marido vai responder quando for a hora dele. O que é que você fez da sua vida, Ricardo? A Carolina vai responder na hora dela. O que é que você fez da sua vida, Carolina? O Gabriel também, e eu tenho que responder em relação à minha vida. Tem uma poesia
um texto do Khalil Gibran, que ele fala que os nossos filhos não são nossos filhos, que são filhos da ânsia de viver a vida, que eles vêm através de nós, mas não são nossos. E ele conclui esse texto dizendo que os nossos filhos são flechas. Nós somos o arco, mas é Deus o arqueiro. Não queira viver a vida do seu grande amor, seja o seu marido, seu filho, seu neto, seu sobrinho, sua filha. Viva a sua vida, porque a gente está aqui para dar conta da nossa vida. Mas só que a boa notícia, isso vocês podem ter certeza, é que quando a gente começa a dar conta da nossa própria vida, por mais impossível que pareça, dar conta da nossa própria vida, acaba que as pessoas que a gente ama tanto começam a fazer mudanças, porque elas começam a entender que elas são capazes, sim, de lidar com as próprias dificuldades e desafios que a vida apresenta para elas, da mesma forma que apresenta para a gente. Eu, antes de conhecer o Amor Exigente, conheci um grupo parecido com o Amor Exigente, que chama Celebrando a Recuperação, que também tem grupos de partilha, e eu também, numa época, eu fui para lá tentando aprender a lidar com essa minha dificuldade de dizer não, de colocar limites. E esqueci por que eu estou falando isso. Depois que eu tive Covid, eu fiquei sem memória. Eu já melhorei bastante, mas ainda não estou zerada. Na verdade, eu nem sei se foi depois da Covid ou se foi depois dessa crise tireotóxica, de tudo que eu passei, mas enfim. Mas eu queria lembrar por que eu estou falando isso para vocês. Mas eu acho que agora fugiu, eu não vou conseguir lembrar não. Mas enfim. Oi? Não, eu estava falando agora que antes de fazer parte do grupo de amor, eu participava do Celebrando a Recuperação na intenção de aprender a dizer não, porque para mim é muito difícil dizer não. Enfim, eu esqueci o que eu estava falando, mas vou aproveitar para falar uma coisa que está no meu coração há muito tempo. Eu tenho vontade de falar isso para todos os membros dessa nossa família, porque nós somos membros de uma só família, né? E a gente acredita nos 12 princípios éticos, nos 12 princípios básicos de amor exigente. A gente está sempre em recuperação, como os queridos que também estão lidando com as suas compulsões. E se a gente não estiver no grupo, a gente cai. E a gente precisa ficar atento, porque senão a gente volta para o nosso velho eu. É muito difícil a gente ficar livre desse nosso jeitão, né, que a gente encara. Lembrei. Eu aprendi que lá nesse grupo, eu entendi que a minha dependência emocional, a minha codependência em relação aos meus, ela não era só uma necessidade de aprovação. Eu, de fato, me sentia superior. Eu adorava ser chamada, inclusive, eu mesma, para mim mesma, de Mulher Maravilha. Se tinha uma festa fantasia, eu animadíssima, já me colocava de Mulher Maravilha. Eu achava bonito esse título. E eu descobri que é a pior coisa que existe. A gente querer ser Mulher Maravilha. Porque quando a gente quer ser um super-herói, a gente tem ali alguém indefeso. E ninguém é indefeso. O ser superior nos capacitou de dons, de talentos, de possibilidades. Então, é um grande engano a gente achar que o outro é menos, é menor, é mais incapaz, ou nós somos mais capazes. Não somos. Muito pelo contrário. E eu amo a oração da serenidade que diz: eu seguro a minha mão na sua, porque a gente precisa estar em comunhão, segurando a mão um do outro, porque senão, como diz São Paulo, o primeiro que está em pé é o primeiro que pode cair, né? Quem está em pé, cuide-se para não cair. A gente cai. Então permaneçam no amor exigente. Parabéns por vocês que já estão no grupo, permaneçam, a gente nunca está curado. A gente precisa estar aqui partilhando, aprendendo, ouvindo. E quem está chegando, volte mais vezes. Essa é só a primeira vez. Talvez hoje seja esquisito. Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu fui, eu achei esquisito. O que eu estou fazendo aqui? Né? Mas é o melhor lugar para a gente estar. É só uma vez por semana. São só 2 horinhas.
E o resultado é pra gente, para viver em paz. Eu tinha uma falta de ar terrível. Ricardo sabe bem. Eu ficava tentando respirar, tinha que esboçar como se está com sono, um bocejo para ver se não permitia de ar. E hoje eu respiro, porque eu não carrego mais aquela mochila pesada. Eu levo a minha e estou feliz. E acho que sou uma companhia mais agradável para eles que eu amo tanto. É isso, gente. Muito obrigada. Eu queria te falar uma coisa que da outra vez eu também falei, eu também, meu neto nasceu, é uma bênção, tem 13 anos hoje, fez aniversário em agosto também, ele é uma bênção. Não aconteceu absolutamente nada com ele, que é muito raro, muito difícil. Ela passou toda 7 meses da gravidez usando crack, bebendo e usando crack. E nasceu uma bênção. Então, são coisas de Deus, realmente. Porque quem conhece a história não. E, olha, tenho que agradecer realmente o médico que atendeu ela. Porque ele falou, farei o impossível, e fez. E fez. Porque era realmente uma gravidez de risco, né? Não sabia-se o que como é que iria nascer, se vivo ou não, e as consequências que ele poderia ter. Mas com certeza absoluta que Deus fez as mãos dele. Maravilha. O neto do Miguel é maravilhoso, mas o meu neto também é. Gente, maravilhoso. Eu estou na melhor fase da vida. Quem tem neto sabe o que é isso, né? Que delícia. Estou curtindo muito. Agora, o Miguel falou uma coisa que eu também queria deixar como frase para vocês. Nunca esqueçam. Tudo que parece pra gente impossível, às vezes de fato é, mas para Deus não. Mas a gente precisa fazer o possível. Amores, gente, é grupo de ação. Então façam todo o possível, mas entreguem o impossível nas mãos de Deus. Mas a gente, quando vê uma mãe de gente, né, primeira vez, fica desesperado para falar e fala sempre no último. Sempre no nosso ente querido. Quando eu cheguei aqui, está falando esse negócio? Não está falando? Está falando agora? Quando eu cheguei aqui, eu queria também falar um pouco. Eu estou aqui até querendo falar também, viu? É assim, tem uma fala do presidente, é isso? Tem uma fala do Luiz Fernando? Tem. O Luiz Fernando não veio, né? Porque ele está trabalhando. Não está. Mas o Luiz, ele falou, eu falei assim, Luiz, o que eu faço? O que a gente convida? Ele disse, chama a Cláudia. Eu falei, será que ela vai? Eu falei assim, chama no programa. Ele falou assim, chama no programa e ao vivo. E ela me chamou assim, no programa, ao vivo, e já com um programinha assim, com a presença confirmada. E a minha foto. Você viu? Ela assistiu esse programa, foi desse jeitinho. Eu falei, é um convite, mas já tá tudo aqui, né? Porque a gente que conviveu com o dependente químico, a gente aprende mais coisas, não aprende, gente? Ó, eu também quero fazer um pedido aqui, antes de você colocar, a respeito da fazenda do Padre Arnulfo. Se você pudesse me autorizar. Vou pedir para a Cláudia falar com vocês. Uma voluntária, Evanilda. Fique em pé, Evanilda, para as pessoas verem você. As pessoas não te conhecem, Evanilda. Ali, ó, a voluntária teve uma ideia. Agora a gente vai falar de responsabilidade social. Teve uma ideia de fazer essa sexta e a gente fazer uma ação entre amigos, tá? A gente trabalha com a sacolinha da gratidão,
que hoje não vai ser passada porque é festa, mas o Instituto Padre Haroldo é um lugar fantástico. E a Cláudia vai falar um pouquinho dele, vai falar da situação que está se passando lá. E eu estou aqui para a gente fazer essa ação, e nessa cesta que a Evanilda preparou, tem bolo de laranja, pães recheados com presunto e queijo, bolachinhas de fubá com canela. É isso, Evanilda? Não, bolachinha de fubá e de canela. Então, assim, tá aqui. Quem comprar e a gente fazer um sorteio vai levar essas delícias para casa, tá bom? Então, Cláudia, fala um pouquinho o que é o Instituto Haroldo, o que está acontecendo. O Instituto Padre Haroldo é uma comunidade terapêutica que fica ali em Campinas, fundado pelo Padre Haroldo. Hoje tem 2 pessoas que dirigem a comunidade, mas tem muitos outros profissionais. É um lugar sensacional. A gente conhece muitas pessoas que hoje estão, inclusive, à frente de números de gente que já passaram pelo Instituto Padre Haroldo, estão limpas já há muitos anos. Faz um acolhimento social e hoje a grande maioria, se não a maioria absoluta, é só de acolhimento social. Então, eles recebem, eles preparam, eles transformam, eles lá têm todas as refeições, eles aprendem trabalhos novos, aprendem a lidar com as suas dores, aprendem a voltar para a sociedade, mas depois também fazem um trabalho muito bonito de reinserção na sociedade. É uma comunidade terapêutica seríssima. Eu estive lá não faz muito tempo, fui levar e depois fui buscar uma querida minha que trabalhava comigo até então, que ficou um tempo lá, e eu pude ver, e mesmo assim, por conhecer todos os relatos, eles têm grupos terapêuticos várias vezes ao dia, tem espiritualidade, e eles estão passando necessidade mesmo. E a gente, podendo ajudar, fazendo a nossa parte, é algo importante, né? Porque é aquilo que a gente também doa. Me comprometi, amanhã também vou falar no programa, vamos pensar em outras ações, em outras formas para a gente ajudar a comunidade Padre Haroldo, que está precisando mesmo. E lembrar, falar amanhã, sexta, lembrar de lá na segunda-feira com a gente, a gente também compartilhar com os nossos amigos. Mas uma coisa que eu sinto também é que, às vezes, a gente quer internar um ente querido numa comunidade terapêutica, ou no hospital psiquiátrico, mas quando a gente pensa em comunidade terapêutica, a gente pensa nas instalações, né? Tem instalações líquidas, quero uma que tenha piscina, quero uma que tenha luxo. E na verdade, gente, eu já fui a várias, até para fazer matéria do programa. O que realmente importa é o trabalho que está sendo feito ali, né? A seriedade, o cuidado, o carinho, o acompanhamento, os grupos terapêuticos. A comunidade de Padre Haroldo, ela está com uma psicóloga maravilhosa, que é a Sheridan, uma pessoa incrível, que está fazendo um trabalho muito sério. Então, a gente precisa lembrar disso na hora de indicar para algum amigo. A comunidade Padre Haroldo precisa também receber internos pagantes, porque o que acontece? O que quer pagar, de repente, quer enviar seu ente querido para uma comunidade terapêutica que tem piscina, que tem campo de futebol. Nada disso que eles precisam. Eles precisam de um lugar sério, de um lugar que realmente vai tratar deles do jeito que eles devem ser tratados. Então, a gente orienta, assim, indica com tranquilidade de olhos fechados. Vocês podem indicar também a comunidade Padre Haroldo, que também é uma forma de ajudar, indicando para as pessoas que, de repente, perguntam onde que eu interno meu filho. Lá é um lugar especial, tá bom? Mas tudo bem. Então, realmente é isso daí. E Padre Haroldo deixou um dinheiro lá no Vaticano, que era para quando ele falecesse, que fosse enviado lá para a comunidade. Infelizmente, o dinheiro acabou ficando lá e não mandaram para cá, e eles estão realmente passando uma fase difícil.
Hoje a gente tem 2 anos, mas com certeza o senhor vai conseguir fazer aquela identidade nova, vai continuar ajudando. E é evidente, aquele que puder, tá, o quanto puder, ajuda. A Eva ficou de colocar, e aquele que realmente puder, por favor. E só dizer mais uma coisa, os nossos grupos de sobriedade, nós atendemos mais, nesses 25 anos, mais de 2.000 pessoas. A grande maioria, sempre, infelizmente, aqueles que não se recuperaram, porque o caminho para aquele que não se recupera é esse daí. Não vai realmente morrer. Isso eu posso dizer porque eu estou há 25 anos lidando com sobriedade. Mas a grande maioria, eles vão e voltam até que entendem que realmente eles precisam daquilo, precisam da sobriedade. Então, cuidem de cada um de vocês, e eles com certeza vão cuidar deles e vão se recuperar. Que Deus abençoe a todos. Mais 37 anos. Olha o que a gente ganhou. 37 anos e foi o do grupo de Americana. Então, gratidão. Parabéns. O grupo de Americana pode mandar um para nós. Então, vai estar no nome do Alcides. Quem quiser comprar fazer essa ação para amigos, eu vou passar isso aqui, vocês colocam o nome de vocês, me entregam, e aí no final a gente vai pedir para uma criança que estava correndo, que a mãe já dormiu? Não. A gente pede para ele tirar um papel, tá bom? Sejam generosos, esse é o momento da gente também trabalhar a nossa espiritualidade, do dar e o receber. E o Instituto Panorama faz muita coisa boa, vem construindo novas vidas. Agora vamos ouvir o nosso presidente falar. Parabéns ao Grupo São Luís, nesta data querida. Muitas felicidades aos voluntários e muitos anos de vida a este grupo que a Federação de Amor Exigente tanto ama. Gratidão pelo trabalho incansável, semanal, que vocês exercem e agora no presencial, porque presencial é mais legal. Comemorem, celebrem, abracem-se. A família de Amor Exigente é festeira e eu fico muito feliz que estejamos celebrando este ano de aniversário deste grupo amado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até breve.